dando continuidade, agora nós já encerramos o curso de licenciatura em Química, né? O professor Roger foi o último professor a apresentar para nós, né? E vamos dar continuidade, então, agora a nossas conversas, né, as nossas falas sobre o curso de bacharelado em Química Industrial. E para falar um pouquinho sobre o curso, vou convidar o coordenador, o professor Marcos André. Seja muito bem-vindo, professor. A nossa semana de ensino, pesquisa e extensão, a integra o TFPR, né? E fique à vontade para falar um pouquinho sobre o curso. Obrigado, Crisiele. Boa noite a todos. Então, eu sou coordenador, né, do curso de bacharelado em Química Industrial, e o nosso curso, né, ele é um dos caçulas aí do campus, né, ele ainda está em implementação, está no 5º período, né, e o curso de bacharelado em Química Industrial, ele tem uma vertente diferente, né, do que a gente vê na licenciatura. Então, ele é mais voltado justamente para a indústria. Então, a gente tem uma entrada anual aí de 22 vagas, né? E a entrada, ela pode ser realizada de 3 formas, né? Ou via vestibular, pelo SISU, ou também, né, através do processo seletivo, que é aberto aí anualmente pelo TFPR. Pode passar, por favor. Então, o bacharel, né, em Química Industrial, a gente tem uma grade ali durante o curso, que ele tem como objetivo desenvolver 3 competências nesses profissionais, né? A primeira delas, então, é resolver problemas de contexto real em processo de transformação da matéria. E aí a gente tem uma informação ali, né, que é a certificação no 4º período. Então, o aluno ele vai cursando, né, as disciplinas, e no 4º período ele tem uma disciplina onde ele vai ter um fechamento ali para desenvolver, né, ver se ele realmente desenvolveu essa competência. A segunda competência é a análise de processos, matérias-primas, produtos e resíduos, né, por meio de métodos químicos, físicos e biológicos, que é certificada no 6º período. E a terceira competência, então, é acompanhar o desenvolvimento de processos de análise e controle de qualidade inovadores para a indústria química. E a certificação, então, ocorre lá no último período, né, no 8º período do curso. Pode passar, por favor. Então, o profissional de química, né, ele é regulamentado, né, nossa profissão é regulamentada pelo Conselho Federal de Química, ou pelo Conselho Regional de Química, né, são as subdivisões aí do Conselho Federal. E dentro, né, dessas regulamentações, a gente tem o que a gente chama de atribuições. Então, o profissional que é formado na UTFPR, ele recebe 13 das 16 atribuições que o CFQ fornece ali para o profissional de química. Então, enviando, né, o seu diploma para o Conselho Federal, ele vai receber essas atribuições e pode desenvolver aí diversas atividades, desde o magistério, né, sendo respeitada a legislação. Então, o bacharel ele é mais voltado para ministrar aulas no ensino superior, mas, além disso, né, ele pode estar atuando como no laboratório de análise, ou mesmo, né, como responsável técnico. E aí ele pode estar, então, trabalhando na indústria ou em uma empresa, né, que ele pode estar criando ali uma startup e atuando como químico responsável. Pode passar, por favor. Então, só para apresentar um pouco aí para os nossos alunos, né, como que é a grade curricular do curso, ela é dividida ali em diferentes ciclos, né, são 5 ciclos que a gente tem. Inicialmente, né, nos primeiros semestres, a gente tem o que a gente chama de ciclo básico, e ele tem uma carga total aí de 900 horas. Nesses primeiros semestres, eles vão ver tanto a base, né, das 4 grandes áreas da química, como a base de matemática, a base de física e a base de biologia, que eles precisam para desenvolver, né, os outros conteúdos, que vão estar, então, nos ciclos profissionalizantes, então, onde a gente vai aprofundar um pouco mais nos conceitos ali, principalmente da química, né, que tem uma carga horária, então, de 1.005 horas,
eles começam, então, a ver alguns conceitos relacionados à indústria, né, à indústria química, e depois eles têm o ciclo específico, onde a gente tem a maior carga horária, então, voltada justamente para a formação aí dessas competências relacionadas à indústria. Nos primeiros semestres também eles têm o ciclo de humanidades, então a gente tem disciplinas de filosofia, de sociologia ali, onde eles aprendem, né, esses conceitos. E por fim a gente tem o ciclo integrador e certificador, que são então disciplinas onde ele vai, né, certificar suas competências, como eu coloquei antes, e também nas disciplinas integradoras eles fazem atividades de extensão. Então, o professor Roger, né, vai explicar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas a gente tem, então, a estrutura básica, né, da nossa grade curricular do curso de bacharel em Química Industrial. Então, agora a professora Juliane vai falar um pouco sobre as questões do TCC, né? Agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, professora, a sua participação, né? Muito obrigada e boa noite. E dando continuidade, então, como coordenador do curso, o professor Marcos comentou, vou convidar a professora Juliane para falar sobre a unidade curricular para a TCC, agora para o curso para o curso de bacharelado em Química Industrial. Seja bem-vinda novamente, professora, e fique à vontade. Oi, Crisiele, boa noite, pessoal. Então, eu sou a professora Juliane e eu sou responsável pelas atividades de TCC e vou falar um pouquinho sobre as normas internas do TCC para o curso de bacharelado em Química do campus Medianeira, né, da UTFPR, e essas normas, elas são fundamentadas em resoluções institucionais internas da UTFPR. Pode passar, por favor. Então, eu inicio, né, com o questionamento. O que que é o trabalho de conclusão de curso, né, mais conhecido como TCC? Então, o TCC, ele compreende o estudo ou a pesquisa em tópicos de conteúdos básicos e específicos na área da química e áreas afins, sendo realizado sob orientação. Então, enquanto na licenciatura a pesquisa ela era especificamente vinculada ao ensino de química, no curso de bacharelado em Química Industrial, a pesquisa, ela, né, pode estar relacionada às aplicações da química em contextos científicos, industriais, tecnológicos, ambientais e sustentáveis. Então, a pesquisa ela pode envolver tanto o ensino, extensão ou a pesquisa. O TCC pode envolver esses três eixos. E as etapas do TCC. Então, no curso de bacharelado em Química Industrial, o TCC ele é desenvolvido em duas etapas, que são denominadas TCC1 e TCC2. Então, a primeira etapa, ela consiste na unidade curricular obrigatória, né, que é o projeto do trabalho de conclusão de curso. Então, essa unidade curricular, ela tem 60 horas e está alocada no 7º período do curso. Então, o aluno vai elaborar um projeto de pesquisa, né, por meio da definição do tema, com os objetivos, né, o trabalho vai ser desenvolvido. E com resultados esperados, né, porque temos um projeto. E a partir disso, então, no 8º período, o aluno aprovado nessa unidade curricular, ele vai estar habilitado, então, a cumprir o componente curricular, que é o TCC2, né, que é o trabalho de conclusão de curso de Química, com 60 horas também, em que vai desenvolver a pesquisa e escrever o trabalho final no formato de monografia, que vai ficar no depósito do repositório institucional da Universidade Tecnológica, ou RIUT. Próximo. Os objetivos do TCC. Então, os objetivos incluem a aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma integrada por meio da execução de um projeto, desenvolve a autonomia e o planejamento do aluno, estimula a pesquisa científica, incentiva a inovação
e promove a interdisciplinaridade e extensão. Quanto às organizações e atribuições do TCC. Então, o coordenador do curso, ele indica o responsável pelo TCC, homologando decisões e estabelecendo normas. Já o professor responsável vai ministrar a disciplina de projeto de TCC, que no caso é o TCC1, fica responsável também por organizar e conduzir as etapas de apresentação, de avaliação, tanto do projeto como na parte final de defesa da monografia. Vai divulgar e registrar as avaliações, vai definir o cronograma do TCC. Próximo. Qual é o papel do orientador no TCC? Então, é orientar, né, na elaboração de todas as fases, né, da execução do TCC, vai realizar reuniões periódicas, né, no mínimo mensal, com o aluno orientado. O orientador vai designar o membro da banca, vai presidir a banca, né, no dia da defesa. Ele fica responsável também pelo preencher os documentos do CEI e encaminhar a versão final, PDF-A, ao professor responsável do TCC. Próximo. As obrigações do aluno. Então, o aluno ele deve estar matriculado, né, na unidade curricular de TCC, estar, então, matriculado e cumprir os prazos. O aluno deve participar das orientações e seminários, deve elaborar e apresentar o projeto de pesquisa, que no caso é o TCC1, né? Realizar, então, todas as correções após defesa, né, tanto do TCC1 como do TCC2, respeitar os direitos autorais e deve ter frequência mínima de 75%. A avaliação do TCC1. Então, o TCC1, né, que consiste no projeto, ele também é avaliado por uma banca examinadora, tem a nota mínima de 6, e os critérios de avaliação para o TCC1 são o uso adequado das normas de formatação, pertinência e vínculo do tema com o curso, clareza dos objetivos, relevância e justificativa do projeto, adequação da metodologia, cronograma e referências, e também respostas às arguições. Próximo. Na defesa do TCC2, então, a avaliação do TCC2 é uma apresentação, a partir de uma apresentação oral do trabalho também, né? Ocorre em sessão pública de 30 minutos. Após a apresentação, tem a arguição pelos membros da banca, até 20 minutos de arguição por membro, e a avaliação do TCC, ela é feita por banca examinadora composta por 3 membros, incluindo o professor orientador, né, e a média também é igual ou maior que 6 para aprovação. Os critérios de avaliação do TCC2 é introdução clara, objetivo, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Quais são as atribuições, então, para a banca examinadora? Então, a banca ela deve analisar previamente o trabalho e elaborar questionamentos, participar da sessão de apresentação com data e horário definidos, avaliar o TCC conforme os critérios estabelecidos, realizar comentários, questionamentos e solicitar esclarecimentos. Próxima. Quanto à documentação e prazos, então, após a apresentação, existe, então, é feito, né, a ata de defesa, que é inserida no SEI, juntamente com o termo de aprovação e a declaração de anuência. Então, no final, ocorre o envio do arquivo em PDF-A e os prazos, todos os prazos, são definidos no início de cada semestre. Próximo. Então, gente, só para finalizar, como considerações finais, o TCC, né, para o curso de bacharelado em Química Industrial, ele consolida a formação docente, reforça a identidade do curso, exige organização, ética e compromisso,
e garante qualidade e transparência acadêmica. É isso, obrigada a todos. Obrigada, professora, pela sua participação, né, por falar sobre a sua unidade curricular para o curso de bacharelado em Química. Ficou muito boa, muito agradecida pela sua participação e uma boa noite. Boa E noite. dando sequência, então, né, às nossas atividades para o curso de bacharelado em Química Industrial, convido a professora Ângela para retornar conosco, para estar falando um pouquinho, né, sobre a unidade curricular dela, agora voltado para o curso de bacharelado em Química Industrial. Professora Ângela, fique à vontade. Olá, boa noite. Então, eu sou a professora responsável pelas atividades de estágio, né? Estágio obrigatório da UTFPR, chamado PRAE, né? Deu uma pulada aí. Isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o regulamento, né? Dos estágios curriculares supervisionados dos cursos de bacharelado, né? Esse regulamento, ele está, né, como anexo da Resolução Conjunta número 1 de 2020, de 2 de junho de 2020, cujo QR Code está aí para vocês acessarem. Pode passar. Bom, então o que é o estágio na UTFPR, né? Então, é um ato educativo supervisionado, né? Visa a preparação para o mercado de trabalho produtivo, articula teoria e prática profissional, né? O estágio obrigatório, ele precisa, né, no regulamento, ele diz que precisa realizar no mínimo 400 horas, e o estágio não obrigatório é uma atividade opcional que ela pode ser incluída, né, e pontuada lá nas atividades complementares, tá? Pode passar. Bom, qual que é a finalidade dos estágios, né? Então, analise esse cenário. Então, um aluno ou uma aluna de Química Industrial na UTFPR, ele ou ela se formará em 2 anos, mas ainda não sabe como articular teoria e prática, né? Então, os estágios, ele é um espaço, né, são espaços de aprendizagem que permite ao estudante integrar-se ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho, tá? E essa resolução que eu citei, ela traça todo o caminho do estágio para esse aluno, né? Como ele deve proceder, tá? Pode passar. Então, a gente tem as modalidades que estão previstas nessa resolução. Então, a gente tem o estágio na unidade concedente de estágio, que é chamada de UCE, no Brasil ou no exterior, e precisa estar previsto no PPC do curso, ou seja, o projeto pedagógico do curso, né? O estágio com a UTFPR, como a unidade concedente de estágio, né, como CE, mas também precisa estar previsto no projeto pedagógico do curso. Pode ser considerado estágio bolsista ou voluntário em programas ou projetos de pesquisa, extensão, inovação, desenvolvimento tecnológico, hotel tecnológico, pré-incubação, programas de educação tutorial, mas precisa estar sendo desenvolvido, né, a partir do período mínimo que é permitido realizar o estágio no curso, né, conforme o PPC, deve atender a área de formação profissional prevista no PPC, então não é qualquer atividade dessas que pode ser considerado, né, e exclui-se as atividades de extensão para integralização do curso, tá? Bom, outra modalidade é a atividade profissional correlata ao curso na condição de empregado autônomo, produtor rural ou empresário, mas tem que estar
no período, né, realizar isso no período mínimo ali de realização do estágio, conforme o PCC, devidamente registrado, deve atender à área de formação profissional, ou seja, a área de formação, né, de bacharelado em Química Industrial, e deve estar prevista isso no PPC também do nosso curso. Então, a validação de atividade profissional correlata ao curso como estágio obrigatório, também a partir do período mínimo conforme o PCC, com carga horária equivalente ou superior à definida no PPC e condições definidas pelo colegiado do curso. Pode passar. Então, quem pode fazer esse estágio? Então, alunos com 16 anos completos, matriculados regularmente na UTFPR, em cursos de bacharelado, cursos superiores de tecnologia, né, e cursos de educação profissional. Então, o nosso é bacharelado, então, nós temos essa modalidade, né, que atende. E com vínculo, né, deve possuir, né, vínculo legal e seguro contra acidentes. Então, existe toda uma documentação que deve ser providenciada antes de começar a realização do estágio. Pode passar. Então, a disciplina de estágio, né, a unidade curricular de estágio, ela é considerada, né, uma disciplina do curso, e aí a matrícula é via professor responsável, né, o PRAE, no caso eu, né, por enquanto, né, no momento. Então, o período mínimo para realizar o estágio obrigatório é indicado no PPC. O nosso PPC, ele indica que deve ser realizado a partir do 7º período, o aluno deve estar regularmente matriculado no 7º período, porém, ele pode fazer no 7º período, desde que a área de conhecimento do estágio não necessite ter conhecimentos a serem adquiridos em unidades curriculares do 8º período. Neste caso, o estudante deve cursar as disciplinas do 8º período que são necessárias para realizar o estágio, para depois, né, e ter um bom aproveitamento nessas disciplinas para depois realizar o estágio. Quem define se o aluno, se esse estágio ele pode ser realizado no 7º ou precisa ser realizadas unidades curriculares do 8º período para a realização do estágio, é o PRAE, é o professor responsável pelas atividades de estágio, e, se necessário, o colegiado também pode decidir, tá? Se necessário. A matrícula, ela é realizada após o professor responsável pelas atividades de estágio ser informado da assinatura completa do termo de compromisso de estágio, que é o TCE, e do plano de estágio, que é o PE. Então, toda a documentação deve tramitar, todas as assinaturas devem ser recolhidas, tudo deve ser toda a parte burocrática deve estar nos conformes para o aluno começar o estágio dele, tá? E o aluno realizando o estágio, ele precisa apresentar relatórios, tá? De tempo em tempo, e no final do estágio haverá a avaliação, né, final por meio de um evento. Pode passar. Então, onde estagiar? Então, empresas e órgãos públicos homologados pelo coordenador do curso. Antes da homologação, os professores, orientadores, realizarão a visita ao local, né, se for uma empresa externa, né, o TFPR, realizarão a visita e avaliarão se o local é adequado para
esse fim, né, para a realização do estágio e o bom aproveitamento dos nossos estudantes. Projetos de pesquisa, extensão e inovação, como eu disse, podem ser validados como estágio, né, desde que esteja na área de conhecimento do curso, né, e atendam à carga horária prevista no PPC e aos parágrafos do artigo 16 da resolução. Então, depois vocês acessem lá, caso vocês queiram fazer dessa forma, né, realizar nessa modalidade aí, observem lá. O aluno que trabalha em área relacionada ao seu curso pode aproveitar essa experiência como estágio obrigatório, desde que atenda ao previsto no PPC e seja aprovado pelo PRAE, considerando a relevância e carga horária das atividades para sua formação profissional. Pode passar. Proteção e limites. Então, o estágio ele pode ser realizado em, no máximo, 2 anos na mesma instituição. Não pode prejudicar a frequência nas aulas, né? Então, jornada compatível com as aulas. O aluno deve ser segurado, né, contra acidentes. Ele tem direito a recesso de 30 dias a cada 12 meses e o recesso poderá, né, preferencialmente ser no período de férias, né, coincidir também com o período de férias. Então, a unidade concedente de estágio também poderá oferecer pagamento de bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada entre as partes, sendo compulsória a sua concessão. Pode passar. Então, responsabilidades. Então, o professor responsável pelas atividades de estágio, ele tem a responsabilidade de aprovar o plano, matricular os estudantes na unidade curricular e organizar a avaliação, né, o evento, e avaliar toda a documentação e avaliar após também, né, o estágio ter sido realizado. O professor e orientador, ele acompanha até 10 estagiários, né? O supervisor da unidade concedente de estágio, ele vai realizar o acompanhamento diário, então ele é um funcionário da empresa onde o estudante vai fazer o seu estágio, né? Caso seja as atividades de iniciação científica, então o professor, o orientador, tem que ser um professor diferente do orientador de IC, tá? O coordenador, ele homologa as unidades de concedentes de estágio, valida os estágios, né? E a UTFPR providencia seguro, convênio e documentação. Pode passar. Responsabilidades do estudante estagiário. Então, ler a resolução, né, inteira, preencher, assinar e colher as assinaturas do plano de estágio, entregando ao professor, né, responsável pelas atividades de estágio, pelo menos 5 dias úteis antes do início das atividades. Assinar um instrumento jurídico com a unidade concedente de estágio e TFPR antes de começar o estágio, cumprir as normas da unidade concedente de estágio, obedecer às cláusulas do instrumento jurídico, entregar relatórios parciais de estágio ao orientador em até 6 meses de atividade. Tá? Então, os relatórios parciais são de 6 em 6 meses. Apresentar o relatório final e cumprir as avaliações exigidas pelo colegiado do curso. Pode passar. Então, é necessário, então, a entrega do plano detalhado, né, do plano de estágio antes de iniciar, da entrega dos relatórios parciais e finais, né, e o evento e realizar, né, participar do evento de avaliação do estágio. Então, o professor responsável pelas atividades do estágio vai comparar o que está no plano
detalhado, né, o plano de estágio, com o que foi realizado, para ver se as informações coincidem, tá? Pode passar. Considerações finais, então. Então, a Resolução 101 de 2020 não é só um regulamento, ela é um mapa que organiza o caminho entre a universidade e o mundo de trabalho, transformando o estágio em experiência formativa real. Pode passar. Então, agradeço muito a atenção e acompanhe a resolução para eventuais dúvidas. Muito obrigada, professora, pela sua participação, né? Assim, foi muito esclarecedora e uma boa noite. Boa noite. Então, dando continuidade, né, às nossas falas, aos nossos professores, falando um pouquinho das suas unidades curriculares, vou convidar a professora Renata. Professora Renata, seja muito bem-vinda novamente, né? A nossa conversa, a nossa semana de ensino, pesquisa e extensão. E fique à vontade para falar para o curso de bacharelado em Química Industrial. Obrigada, professora Crisiele. Boa noite a todos e a todas. Então, eu sou a professora Renata Mello Giano, estou como professora responsável pela internacionalização do curso de Química Industrial. Pode passar, por favor. E, basicamente, na UTFPR, nós temos duas modalidades que possibilita, né, o nosso aluno de passar um tempo no exterior, numa universidade do exterior. E essas modalidades seriam a dupla diplomação e o MEI, né, que é a Mobilidade Estudantil Internacional. Bom, qual a diferença entre esses dois? A dupla diplomação, o aluno, né, depois de cursar os créditos aqui na UTF, quando está num período mais avançado do curso, passa 6 meses, 1 ano numa universidade do exterior, fazendo os créditos, desenvolvendo um projeto. Quando ele volta, ele retorna para a UTFPR, termina os créditos aqui que ficaram faltando aqui na UTFPR, e na colação de grau, além de ele pegar o diploma de graduação, além dele pegar o diploma de graduação aqui da UTFPR, ele vai pegar também da universidade que ele esteve, né? Então, por isso que ele fica com 2 diplomas, por isso que chama dupla diplomação. Na mobilidade estudantil, é um pouco mais simples, no sentido de que é bem parecido, só que o aluno não fica com o diploma da universidade internacional. Então, ele passa um tempo lá, faz as disciplinas, ele retorna, conclui os créditos e se forma aqui na UTF. Então, ficando como um intercâmbio mesmo, né, uma experiência no exterior. Hoje, falando da Química Industrial, né, é um curso novo. Então, hoje ainda não temos acordo de dupla diplomação, mas estamos em conversa, né, para criar o primeiro acordo. Mas é possível já os alunos, já não, né, mas para frente no curso, os alunos participarem do MEI. Pode passar, por favor? Então, nesse próximo slide, tem um mapa, né, de onde tem o que está em amarelinho, são os países em que a UTFPR hoje tem acordo de cooperação para a mobilidade estudantil. Então, em qualquer um desses países, né, dependendo do edital, o aluno pode ir. Então, como que funciona esse processo? A DIRINTER, que é da reitoria, né, um órgão da reitoria para a internacionalização, eles divulgam um edital, e nesse edital vai estar constando quais universidades vão participar, quantas vagas elas têm, e algumas universidades especificam, né, quais cursos essas vagas são. Outras não, né? Então, por exemplo, vai ter uma lista ali de 15, 14 universidades, então o aluno vai entrar nessa universidade, se no edital não está especificando para qual curso, por exemplo, só fala assim, a Universidade Perúdia, 5 vagas. Se não está especificando, o aluno vai entrar no site, no link que está lá no edital, para ver se tem um curso similar, ou Química Industrial, ou Química, algum curso muito similar, em que tenham disciplinas similares, né? Conversar com o praente do curso, que no caso hoje sou eu, né? Para ver se as disciplinas são similares, então se o aluno poderia se inscrever naquelas.
Outras universidades já especificam. Então, temos 3 vagas para, por exemplo, Química Industrial, 2 para Ciência da Computação. Então, vai depender de edital a edital, quantas vagas tem no momento. Pode passar. Então, eu vou deixar aqui o QR Code para acessar o edital que saiu no final de 2025, no segundo semestre de 2025, para os alunos que irão sair agora em 2026, né? Para que os alunos que tenham interesse, talvez, em se inscrever, né, nessas mobilidades, saibam como que funciona, quais os requisitos, quais são as obrigações das partes, né? Quais universidades ofertaram vagas. Claro que talvez quando vocês forem se candidatar, talvez não sejam as mesmas vagas, mas para vocês terem uma ideia de como funciona. Próximo, por favor. Bom, hoje o ano passado a gente firmou, né, os cursos de Química, né, firmaram um acordo, na verdade começou com o curso de licenciatura em Química, mas a gente vai estender para o curso de Química Industrial um acordo com a Universidade de Buenos Aires, é um acordo que a UTF não tinha, então a gente conseguiu trazer, e o próximo passo agora é fazer um acordo mesmo de mobilidade, né, sentar e ver as disciplinas que são parecidas, que os alunos poderiam ir, em qual período. Então, a gente está nessa negociação para fazer, na UBA seria mobilidade. Pode passar, por favor. E temos o IPB, né? O IPB é o Instituto Politécnico de Bragança, que fica em Portugal. Vários cursos do nosso campus já têm acordos de dupla diplomação com o IPB. Então, nossa próxima meta agora que é o curso de Química Industrial também tem uma dupla diplomação com o IPB. Próximo, por favor. Bom, então, se os alunos têm essa vontade, né, têm esse desejo de passar um tempo no exterior, cursando disciplinas lá, como que esse aluno pode se preparar? Primeiramente, vendo os editais, né, do MEI, de dupla diplomação, que precisa ou não. Dupla diplomação ainda não tem o edital para o curso, como eu falei, a gente está trabalhando nisso, mas a mobilidade já é possível por causa dos acordos que a UTF-PR já tem, né? Bom, então a primeira coisa que o aluno tem que estar ciente, que o coeficiente é um fator que é eliminatório, né? Então, no caso da mobilidade do edital do ano passado, por exemplo, o coeficiente mínimo era 0,65. Então, para o aluno poder concorrer, ele teria que ter mais um coeficiente absoluto, né? Um coeficiente de rendimento absoluto maior que 0,65. E esse coeficiente também, se for acima de 0,65, ele vai classificar ali o aluno na pontuação, né? Então, como eu falei, esse edital é da reitoria, então os alunos concorrem, né, entre todos os campi da UTF-PR. Outra coisa que ambos os editais deixam bem claros, né, é a necessidade de proficiência na língua, tanto para dupla diplomação como MEI. Então, o aluno tem que comprovar a proficiência na língua, né, da universidade receptora. Então, dependendo ali da língua, vai ter um TOEFL, vai ter, né, um outro teste ali padronizado, que o aluno tem que ser proficiente. Outra coisa importante de mencionar são os custos, né? Então, por meio desses acordos que a universidade, que a UTF-PR tem com essas universidades estrangeiras, os alunos não precisam pagar taxas, né? Mensalidades, matrícula, então os alunos estão isentos. Porém, custos como a moradia, alimentação, a ida até o país, a volta até o país e todos os outros custos, né, custos de visto, né, custos consulares, fica a cargo do aluno. Então, por isso também é interessante, né, ter essa meta, né, se o aluno tem essa meta, já se preparar com a questão financeira também. E outra coisa também que conta é o currículo, né, então atividades extracurriculares, uma iniciação científica, um estágio, também conta depois para a classificação, certo? Então, após o aluno se inscrever e ser contemplado, o aluno vai sentar com a professora responsável, ou professor responsável pela internacionalização, para ver as disciplinas que falta o aluno cursar e quais estão disponíveis lá, quais seriam parecidas, né? E montar esse plano de estudos. E também o aluno tem que desenvolver o projeto lá, que também já é decidido aqui, né? Tem uma lista de projetos que é possível o aluno trabalhar, então o professor responsável, né, faz essa ponte entre o projeto, entre as disciplinas, para o aluno chegar lá já com
com esse plano de estudos montado. Pode passar, por favor. Então, basicamente, depende do edital, então tem muitas informações, claro, né? E eu deixei aqui o site do DERINT, aqui de Medianeira, que é o Departamento de Relações Interinstitucionais, que fica aqui no campus, certo? E esse QR Code é para o site da UTFPR na parte de internacionalização. Então, os editais de dupla diplomação, os editais de mobilidade, saem todos na parte internacional da reitoria, né? Então, esse QR Code vai levar para lá. Então, novamente, se os alunos, né, se os estudantes têm essa vontade, acompanhem lá a página, porque os editais saem lá, a gente vai divulgar assim que tiver novidades também. E é isso, para qualquer coisa eu estou à disposição, podem me procurar se vocês tiverem dúvidas, tá? E boa noite. Obrigada, professora, pela sua participação. Boa noite. Boa noite. E dando continuidade, nós convidamos o professor Daniel para falar um pouquinho também sobre a sua unidade curricular. Seja bem-vindo, professor, novamente, né? Agora para o curso de bacharelado em Química Industrial. Fique à vontade para a sua fala. Boa noite, Crisélio, obrigado. Boa noite a todos. Bom, então nós vamos falar hoje sobre as atividades complementares do curso de bacharelado em Química Industrial, né? E o que são, né, essas atividades complementares, né? Então, essas atividades são todas as atividades que o aluno faz fora da sala de aula, né, e que visam complementar a formação acadêmica. Elas contribuem com o bem-estar e desenvolvimento interpessoal do aluno e estimulam as interações sociais, e com isso melhoram as habilidades interpessoais, né? Então, são atividades que são essenciais para a formação do aluno. E, além de essenciais, elas são também obrigatórias, né? O aluno, para se formar, para concluir o curso, ele precisa, então, exercer essas atividades extras, vamos assim dizer. Pode passar, por gentileza, o slide. Então, né, como que a gente caracteriza essas atividades, né? Então, elas são atividades acadêmicas de múltiplos formatos, né? São obrigatórias, como eu disse anteriormente, e elas podem ser realizadas dentro ou fora da universidade, da UTFPR Medianeira, né? Então, elas vêm, né, de modo, como eu falei também, a complementar a formação, né? A gente sabe que a gente cursar, né, uma universidade não se restringe só à sala de aula, né? A gente ia assistir aula e fazer prova. Existem outras coisas que os alunos vão ter que, né, se envolver além da sala de aula. Essas atividades, elas podem ser realizadas durante todo o período do curso. Então, no momento que o aluno se matricula até o concluir, ele pode, então, estar exercendo essas atividades. Pode passar o slide. Então, quando o aluno, né, vem de transferência, por exemplo, ele não tem que fazer todas as atividades lá na metade do curso. Ele pode aproveitar uma parcela das atividades complementares que ele cursou, que ele fez em outra instituição, né? Então, quando ele ingressa no TFPR, ele pode aproveitar até 40% das atividades que ele realizou em outra instituição, né? E validar esses 40% aqui, né? Quando, né, ele enviar a documentação para análise, né? E é importante frisar que para cada atividade que o aluno fizer, ele deve guardar o comprovante, né? Então, por exemplo, se ele fez um curso de inglês, né? Ou assistiu uma palestra, ou ele foi doador de sangue, né? Ou ele foi assistir uma apresentação de uma orquestra de música clássica, um concerto. Então, ele tem que guardar os documentos que provem, né, que ele, de fato, fez essas atividades, tá? E aí, assim, a carga que ele vai poder aproveitar, né, para o curso de licenciatura é de 45 horas. Então, mesmo que ele tenha, né, feito lá 200, 300 horas de atividades, ele pode validar no máximo 45, né, conforme está no projeto pedagógico do curso. Isso não significa, então, que ele não possa fazer, né, um número maior de horas. Pode passar, fazendo um favor? Bom, então, como que essas atividades que o aluno realiza são validadas, né? Então,
para o aluno, né, validar essas atividades, ele precisa distribuir essas atividades em 3 grupos, tá? Então, nós temos o grupo 1, né, que são atividades de complementação de formação social, humana e cultural. No grupo 2, são as atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo. E no grupo 3, que é o mais extenso, né, são as atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. Logo à frente eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 3 grupos, tá? Mas o que é importante dizer, né? Que o aluno, quando ele for fazer as atividades e enviar para o professor responsável lá no final, quando ele tiver concluído, né, a pontuação mínima, ele vai preencher um formulário, né? Vai preencher, então, a tabelinha, né, da pontuação que ele tem e vai colocar a carga horária e colocar a somatória de cada grupo. E aqui vem a coisa muito importante, tá? O aluno ele tem que obter obrigatoriamente, no mínimo, 20 pontos em cada grupo, né? E, no mínimo, 70 pontos no total. Então, para o aluno poder concluir, né, a disciplina de atividades complementares, ele tem que ter, no mínimo, 70 pontos, sendo que tem que ter, no mínimo, 20 pontos em cada um desses 3 grupos, tá? Pode passar, por gentileza. Então, essa aqui que vocês estão vendo aí é a ficha de inscrição do aluno, né? Então, ele vai mandar essa ficha preenchida, né, para o e-mail do professor responsável. E aí, junto com essa ficha, em seguida, ele vai mandar a tabela de pontuação, né, com a somatória final certinho, tá? Então, ele vai enviar esse e-mail aí por e-mail do professor, que é o ac-colic-md@utfpr.edu.br, tá? Pode passar, por gentileza. Então, aqui eu vou mostrar para vocês brevemente, né, a descrição de cada grupo. Então, o grupo 1, tá, são aquelas atividades de complementação da formação social, humana e cultural. Então, nesse grupo, por exemplo, vão entrar os cursos de línguas, né, inglês, espanhol, alemão, francês, né, cursos de informática, cursos de oratória, curso de redação, qualquer curso, né, de capacitação que não tenha necessariamente relação direta com o curso de química, né, mas que ajudem na formação, né, pessoal, na formação complementar do aluno. Então, aqui também vão entrar aqueles cursos de curta duração do SESC, SENAI, né, IEL, tudo isso pode ser validado. E repare que cada atividade ela vai valer um determinado número de pontos por cada grupo de horas, né, realizadas. Então, por exemplo, uma atividade pode valer 5 pontos para cada 20 horas, outra atividade pode valer, né, 5 pontos para 40 horas, e assim por diante, tá? Aqui é importante frisar que entram também as atividades esportivas. Então, o aluno ele pode exercer, né, praticar uma modalidade esportiva dentro da universidade, né, e aí também ele pode competir, né, dentro de um esporte. Por exemplo, o aluno ele faz basquete dentro da universidade e vai competir nos jogos, né? Então, tudo que ele faz, né, e representa a universidade ou outra instituição de ensino, também vai computar. Mas, mesmo que ele não esteja fazendo uma atividade física que está ligada à universidade, ele faz, por exemplo, uma outra atividade, né, fora da universidade, isso também vai ser computado, embora com uma pontuação um pouco menor. Mesmo, né, que ele faça ali atividades coletivas ou individuais, mas que envolvam esportes. E por que a gente entende que isso é importante, né? O aluno que pratica atividade física, né, vai ter um melhor condicionamento, um melhor bem-estar, né, emocional, uma melhor saúde física. Isso indiretamente vai contribuir para o desempenho do aluno, né, como aluno universitário. Então, com certeza, né, isso deve ser considerado, né, na formação complementar do aluno. Pode passar, por gentileza. E aqui, né, a gente tem mais algumas atividades, só lembrando, né, que tem que ter no mínimo 20 pontos aqui no grupo 1 e também nos demais grupos. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente já entra no grupo 2, né? No grupo 2 já são atividades, né, diferentes, de cunho comunitário e que envolvem, né, ações sociais. Então aqui vão entrar todos aqueles trabalhos voluntários, né, que o aluno faz aí fora da universidade, né, participa, por exemplo, de curso, de palestra, mas que de cunho, né, social. Agora só um minutinho aqui que eu vou abrir uma tabela aqui que eu não estou conseguindo ver, que está muito pequeno o slide.
mas eu tenho aqui uma tabelinha para eu ler. Então, né, nesse grupo aí, né, do grupo 2, deixa eu pegar aqui, vou entrar, por exemplo, né, participação em trabalho voluntário, a trabalhos comunitários, associação de bairros, brigadas de incêndio, organização de campanha de doação de alimentos, campanha de vacinação, né? Vou entrar também participação como doador de sangue, né? Então, o aluno que doa sangue, ele já ganha 3 pontos aí, doação de medula, instrutor em palestras, né? Participação em projetos de extensão não remunerados, né? A participação de monitoria, né? O aluno que atua como um monitor dentro da universidade, né? Sendo ela remunerada ou não, também vou entrar, então, nesse grupo aí, tá? Pode passar, por gentileza. A gente tem, né, diversas opções aqui, né? Depois vocês podem consultar isso na tabelinha. Pode passar de novo. E aí, lembrando que aqui no grupo 2 também nós precisamos, né? O aluno precisa computar no mínimo 20 pontos. Agora, no slide seguinte, a gente vai para o grupo 3, tá? O grupo 3, ele é o grupo mais extenso de todos, ou seja, é que dá ao aluno maior número de opções para que ele consiga, né, atingir a pontuação. E esse grupo aí, né, ele já envolve a formação mais diretamente ligada ao curso, porque, né, ele vai envolver atividades, né, como iniciação científica, participação em palestras, participação em semanas acadêmicas, publicação de revista, artigo, trabalhos em congresso, né, desenvolvimento de patente, ou seja, tudo que o aluno faz para produção acadêmica vai contar nesse grupo aqui, né? Então, ele é um grupo que vai influenciar diretamente na sua formação acadêmica. E como eu falei, ele é um grupo bastante extenso, então o aluno ele tem muitas e muitas opções aqui dentro, tá? Então, tenho certeza que não vai faltar opção para ninguém, tá? Mesmo que ele faça participação em projetos voluntários, né? Visita técnica, o aluno que vai numa visita técnica, né? Vai participar de uma empresa júnior, né? De um parque tecnológico. Tudo isso vai poder computar, né? Aqui nesse grupo. Passa um para a gente, por gentileza. Passa mais um agora. Eu quero chamar a atenção, né, que no caso de publicações, por exemplo, a pontuação ela varia conforme a qualidade da publicação. Então, alunos que publicam, né, artigos em revistas A, eles têm já 20 pontos. Então, uma única publicação aí, ele já consegue o mínimo de pontos necessários para o grupo, né? Mas aí, dependendo da publicação, ele pode ter uma pontuação um pouco reduzida, tá? Pode passar, por gentileza. Mais um. Então, esse grupo aí, né, o grupo 3, ele é o grupo que dá mais, né, opções, né, tem um leque maior a oferecer para o aluno. Bom, algumas observações, né, é importante dizer que o aluno, ele deve preencher aquela tabela de pontuação que eu acabei de mostrar e fazer a somatória lá no finalzinho. Então, ele vai colocando lá, né, 5 pontos numa atividade, 2 pontos na outra, 3 na outra. No final, ele tem que colocar a somatória e tem que estar 20 pontos, no mínimo, em cada grupo. Lembrando que, para ele ser aprovado na disciplina de atividades complementares, ele tem que conseguir os 70 pontos lá no final. Então, a hora que o aluno termina e atinge 70 pontos, ele já pode mandar para o e-mail do professor responsável, né, que é aí esse e-mail que vocês estão vendo em azul, sublinhado ali, é ac-colic-md@utfpr.edu.br, né? Então ele já pode enviar isso para o professor. Então ele vai enviar o formulário, né? A tabelinha lá com as atividades, e aí o professor vai avaliar, né? E validar essas atividades do aluno. Mas aqui vem um ponto super importante. Para cada atividade que o aluno fizer, ele tem que ter um comprovante. Então, se ele assistir uma palestra, ele precisa ter o comprovante da palestra. Se ele publicou um artigo, né, ele tem que ter lá, né, o aceite da revista ou o próprio artigo. Se ele fez um curso de inglês, ele tem que ter o certificado. Então, é importante anexar os comprovantes das atividades declaradas pelo aluno. Então, de nada vale o aluno mandar a tabela sem os comprovantes. Então, para cada coisa que aparece na tabela, tem que ter a documentação comprobatória, né? Se ele for assistir, por exemplo, um concerto de música clássica, isso também conta como atividade do grupo 1, que são atividades culturais, né? Não lembro se é grupo 1 ou 2 agora. Mas o que ele vai precisar? O próprio ingresso, né,
já vale como comprovante. Qualquer dúvida, né, o aluno ele pode entrar em contato comigo, né, com o professor, para tirar, né, as dúvidas, etc. Bom, uma coisa interessante é que, geralmente, os alunos que estão próximos de se formar, aqueles alunos que estão no último ano, eu mando um e-mail para o aluno, né, alertando, ó, não esqueça, né, que você deve enviar, né, a tabela de pontuação para a gente computar as suas atividades complementares. E aí, assim que o aluno manda para mim, eu vou lá, faço a matrícula dele, se tiver tudo ok, né, eu já lanço o conceito aprovado e aí já sai no histórico, fica prontinho. Então, assim, como o aluno tem todo o curso para fazer isso, né, tem aluno que no segundo ano já tem a pontuação, já manda para mim e já fecha. Agora tem aluno, né, a maioria, grande maioria, manda lá no finalzinho, né? É por isso que no último ano a gente faz um alerta para o aluno, né, para que ele, né, não esqueça de mandar essas atividades, tá? Então o e-mail ali, né, para vocês mandarem, tirarem dúvidas, mandarem inclusive os documentos, é o ac-colic-md@utfpr.edu.br. Uma coisa que vale frisar aqui, né, que é importante, é que assim, pessoal, quando o aluno vai mandar a documentação, ela deve mandar essa documentação no formato PDF em um único arquivo, tá? Então, tem alunos às vezes que manda lá, tem 30 comprovantes, ele manda um e-mail para cada comprovante. Não, é para juntar tudo, né? A tabela, os comprovantes num único documento PDF, e aí você manda um único documento, tá? E aí, né, passando pela análise aqui do responsável, essas atividades elas são validadas. Pode passar? Então, em caso de dúvidas, né, mais informações, basta entrar em contato com o professor responsável, no caso, atualmente sou eu, né, no e-mail, né, que vocês estão vendo aí, que é o ac-colic-md@utfpr.edu.br. Era isso. Obrigado. Obrigada, professor, pela sua participação, e uma boa noite. Obrigado. E para finalizarmos, então, as nossas falas, eu convido o professor Roger para participar conosco. Professor, seja bem-vindo. Pode. Olá, de novo. Olá novamente, né? E seja muito bem-vindo e fique à vontade para falar sobre a sua unidade curricular. Tá bem, então. Bom, então eu também sou responsável em relação à extensão do curso de bacharelado, né? Como eu já havia colocado. Você pode passar no próximo slide, por favor. Ficou todo. Pode ir, por favor. Isso aqui a gente já falou. Aqui, então. Bom, já falei um pouquinho sobre a licenciatura, né? E agora, focando um pouquinho para o bacharelado. A gente vai ver que tem muita coisa semelhante, né? Mas tem alguns pontos, algumas particularidades. No bacharelado em Química Industrial, a gente tem a extensão, ela vai assumir um caráter mais voltado para a aplicação técnico-científica, né, do conhecimento ali do aluno, voltado para ações extensionistas. E essas ações extensionistas, então, elas vão buscar aproximar o estudante de demandas reais da sociedade, então, seja, né, no setor produtivo, questões ambientais, ampliando, então, a visão, né, desse futuro químico aí para além do laboratório, né, e fortalecendo a responsabilidade social, né, do estudante em relação à prática extensionista. Pode passar para o próximo. E como que está estruturado, então, a extensão, né, pensando agora especificamente do bacharelado. A gente também tem, assim como na licenciatura, 345 horas de extensão, mas nesse caso, né, o que diferencia, na licenciatura eram só unidades curriculares, né, então os alunos né, se ingressavam na disciplina e faziam atividades, né, orientadas pelos professores das unidades curriculares, aí tinham que apresentar projetos, né, e atividades extensionistas ali dentro das unidades curriculares. Aqui, a gente também tem uma determinada carga horária, então 225 horas são vinculadas às unidades curriculares, mas a gente tem mais 120 horas que estão em atividades de extensão complementares. Então, são outras atividades, né? Por exemplo, participar em
semanas acadêmicas, outros tipos de atividades, né? A gente está montando ainda, está estruturando, mas tem uma listagem de atividades que o aluno pode fazer fora ali, né, das unidades curriculares e vai contar como atividade de extensão. E a gente está seguindo como linhas temáticas a química verde, a sustentabilidade, a inovação e a divulgação científica. Então, da mesma forma, né, a gente tem algumas unidades curriculares voltadas para a extensão, e aí o professor que vai assumir essa disciplina, ele vai então propor um projeto, aprovar esse projeto, e aí o aluno vai desenvolver subprojetos ou atividades dentro daquele projeto da unidade curricular, também aqui semelhante ao curso de licenciatura. Pode seguir, por favor? Bom, fazendo então uma comparação breve aqui para ir finalizando minha fala já, né? E o que a gente tem em comum e difere, né? Comparando licenciatura e bacharelado em termos de extensão. Embora a licenciatura e bacharelado tenham objetivos formativos, né, bem distintos, o princípio da extensão aí aplicado, né, nos dois cursos é bastante semelhante, né? Por que não dizer quase o mesmo? Então, a licenciatura vai enfatizar a formação docente e atuação no espaço escolar, o bacharelado vai priorizar a aplicação tecnológica e industrial. Em ambos os casos, a extensão vai contribuir para uma formação integral e socialmente comprometida ali de cada um dos profissionais que a gente vai estar formando. E o nosso último slide, por favor. Bom, e as responsabilizações? Eu não detalhei aqui, né, como que cada responsabilidade de cada um dos envolvidos aqui, mas linhas gerais, né, a gente tem que as coordenações de curso, então, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, o professor responsável pela extensão, que no caso é a minha figura, né, e docentes das unidades extensionistas. Então, as unidades curriculares extensionistas têm o compromisso de propor projetos, aprovar projetos e, né, desenvolver atividades dentro daqueles projetos aprovados. E, obviamente, os discentes, né, se matricularem, desenvolverem essas atividades e cumprirem, né, com a carga horária das atividades extensionistas dentro das unidades curriculares e também ali no bacharelado, né, essas outras atividades fora das unidades curriculares. Bem, resumidamente, seria isso. Gostaria de agradecer, então. Sim. Eu que agradeço, professor, a sua participação, né, nas duas lives para os dois cursos, né. Fechamos, então, a do curso de bacharelado em Química Industrial. Muito obrigada. Gente,